Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio. Sou aluno do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus avançado Uberaba Parque Tecnológico, onde eu curso a licenciatura em computação. Eu vou trabalhar aqui hoje com vocês uma introdução à lógica de programação utilizando um software chamado Logo. Esse aplicativo Logo, ou também chamado de Superlogo, ele é um software livre, ou seja, gratuito, e ele está disponível para as linguagens Windows, né, para os sistemas operacionais Windows e também para Linux. A versão Windows está disponível pelo nome de Superlogo e você encontra ela buscando no Google no site da Unesp. Já a versão para sistemas operacionais Linux é chamada de KTurtle ou também tem uma outra versão chamada de Xlogo que também tem para Windows e também roda até online. O objetivo da linguagem Logo é proporcionar, então, um conhecimento de raciocínio lógico utilizando de princípios da geometria. Quando a linguagem foi desenvolvida, o foco era ter um ambiente de aprendizagem cuja, principalmente para a educação infantil, cujas crianças se identificassem com essa introdução à computação de uma maneira agradável e amigável e despertasse o interesse delas pelo processo de aprendizagem. Então, a estrutura basicamente da aplicação Logo, ela se baseia numa simbologia de uma tartaruguinha. Esse símbolo da tartaruguinha também já é uma ferramenta para trazer essa praticidade e essa identificação para com as crianças. Nessa interface, nós temos essa tartaruguinha onde a cabeça da tartaruga inicia o posicionamento direcional para onde essa tartaruga irá se deslocar. Então, de acordo com a posição da cabeça da tartaruga, nós teremos o andamento dela na nossa tela. Lembrando que nós temos nesse ambiente, nessa tela limpa aqui, né, a visão horizontal e a versão vertical. O logo, por se trabalhar com os conceitos de geometria, ele utiliza toda a sua movimentação baseada na questão de ângulos. Então, para mim movimentar essa tartaruga, eu vou ter que informar os deslocamentos dessa cabecinha da tartaruga de acordo com uma lógica matemática, informando uma angulação. Então, hoje nós vamos falar sobre os comandos básicos e entender como que funciona então esse processo de lógica e por que lógica? Porque é baseado numa sequência de comandos e na questão da aplicabilidade disso, né, dessas técnicas para o ensino de lógica computacional. A interface do programa Logo ela é baseada em duas janelas, onde nessa primeira janela, na janela normalmente superior, fica a área onde o desenho a ser criado e a movimentação da nossa tartaruga ficam posicionados. E na parte de baixo, nós temos as janelas dos comandos que vão ser digitados aqui na barra de tarefas para então que a movimentação e o processo aconteça. Hoje, como é a nossa aula introdutória, eu vou mostrar os comandos mais básicos, sendo que são mais diversos, né, mais variados comandos do que esses que nós vamos apresentar hoje. Então, nós vamos usar aqui nessa aula de hoje esses comandos básicos. O comando PD ele está relacionado a informar para a nossa tartaruguinha que ela vai girar para a direita, ou seja, o topo da sua cabeça, né, que é onde vai ser o desenho do traço da linha, ele vai girar para a direita e após o comando PD, nós temos que informar esse ângulo de movimentação. Nós temos o comando PE, onde
ela vai girar o corpo para a esquerda e então nós vamos informar o ângulo desse giro. No caso, os comandos para frente ou para trás, eles vão seguir a lógica já da posição onde a cabeça da tartaruga estiver posicionada. Então, se eu colocar para frente e informar o valor que eu quero que ela se desloque, ou seja, a distância, é a partir da posição atual onde a cabeça da tartaruga está alocada. Então eu colocaria para frente em um determinado valor, uma determinada distância, e ela andaria em linha reta para frente nesta distância. O comando para trás, a partir da posição onde estiver a cabeça da tartaruga e o valor que eu informar, ele vai andar para trás. E aí, nesse processo de desenho, nós temos como, logicamente, já que estamos falando de lógica de computação, momentos em que vai se rabiscar, em que vai se desenhar, e nós ativamos então o momento onde a movimentação dessa tartaruga vai deixar traços, e aí nós usamos o comando UL, use lápis, e o momento onde ela não vai deixar traços, né? Que pode ser o N, que é use nada, como se eu tivesse uma caneta ou encostando no papel ou afastada do papel. E aí seria o movimento dessa ponta da caneta sem encostar no papel, use nada. E nós também temos a opção de apagar, né, um traço já feito, que seria o UB, use borracha. Vamos para a nossa prática para entender então como funciona essa aplicação. Vamos iniciar como nosso primeiro objetivo fazer um desenho, tá? Vamos fazer um quadrado. Basicamente, então eu vou informar na linha de comandos para ativar o lápis, encostar, né, a ponta dessa nossa caneta no papel, o L para usar o lápis. Então a ponta da caneta está encostando no papel. E agora eu vou mandar a tartaruga subir numa distância. Eu vou fazer um quadrado com 50 de distância para cada uma das áreas. Então, primeiro eu vou subir. Vou solicitar que a tartaruga ande para frente, ou seja, PF, e ande na distância de 50. PF 50. Enter. Vejam que o traço foi iniciado. Só que o que eu preciso agora para fazer o quadrado? Eu vou riscar, né, para o lado direito mais uma dimensão de 50. Então eu tenho que mudar a posição inicial da nossa tartaruga. No caso, eu vou usar o comando para ela deslocar a sua cabeça para a direita. E aí aqui nós temos que informar, né, na barra de comandos, PD e o ângulo. Como é um quadrado, o quadrado é baseado em ângulos de 90 graus. Então eu uso PD e 90. Notem que a cabecinha da tartaruga ela fez um giro de 90 graus. A partir dessa posição, então eu posso novamente, lembrando que o lápis continua, né, ou a nossa caneta continua encostada no papel, posso dar o comando de deslocamento. A partir da posição da cabecinha da tartaruga, então eu digo para frente 50. E ela vai andar mais uma posição. Agora eu tenho que girar novamente essa tartaruga para fechar o nosso quadrado. Então, para que lado eu vou girar essa tartaruga? Vou girar novamente aqui no caso para a direita e vou definir o ângulo na barra de comandos PD 90. Enter. Ela girou. Agora repito o comando dela andar para frente, de novo lembrando que o lápis está na ponta do papel. Para frente, 50, Enter. E agora vou girar de novo a nossa tartaruga para o direito num ângulo de 90 graus. Para a direita, 90. E agora mando ela novamente ir para frente num ângulo de 50. E dou o comando Enter. Agora, por exemplo, se eu quero tirar a tartaruga de cima do nosso desenho, eu posso afastar o lápis do papel.
Então eu dou o comando UN para tirar a ponta do papel, né, da caneta, e agora eu posso mandar ela andar para frente 10. Andar só um pouquinho para o lado. Vejam que ela se deslocou sem movimentar. Esse é o básico da nossa introdução ao aplicativo Logo, usando uma lógica de comandos para efetuar desenhos geográficos. Na próxima aula, nós continuamos com funções mais avançadas e como fazer outros procedimentos nessa elaboração gráfica. Muito obrigado.